Pagar o Evangelho, levar o Evangelho a quem ele pudesse. Então, ele, dando o testemunho dele lá na rádio, é bem preocupante das pessoas ficarem em alerta, porque essa passagem aqui vai dizer um pouco sobre isso, amém? Sobre o fim dos tempos, mas que Jesus alerta para nós, amém? Porque não é o fim ainda, é o princípio das dores, amém? A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Então, nosso Senhor Jesus está aqui pedindo para nós vos acautelai, porque muitas coisas virão, e muitos virão em o nome dele, mas ele pede para a gente ficar atento, principalmente porque tem pessoas que vêm se passando por boa pessoa, dizendo que vai pregar o Evangelho às famílias, mas na verdade, se a gente não estiver atento, e ele vai, essas coisas vão minando, infiltrando dentro da nossa família. Então a gente tem que acautelar para que nós não deixamos essas coisas entrar na nossa família, principalmente, amém? Porque é isso, como ele disse, no fim dos tempos muitos virão, se possível enganarão até os seus escolhidos. Então nós ficamos ligados para que nós não caímos nessa cilada, amém? E pedir para orar mais uns pelos outros, também revertir um ao outro em oração, porque o inimigo não está de brincadeira e nunca esteve, principalmente agora, porque sabendo que é o fim dos tempos, ele vai querer levar o máximo de pessoas, principalmente acabar com as famílias. Então ele não vai perder tempo, amém? Então essa palavra que eu deixo para os irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa mensagem não foi gravada na terça-feira passada. E hoje nós vamos ver e praticar o que está escrito nela, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Novamente, essa mensagem ela fala muito forte. Eu já quero dizer para você uma coisa que muitas pessoas dizem, mas não condiz com a verdade. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, e como sempre o Senhor tem nos abençoado com a tua palavra santa e poderosa, sempre falado ao nosso coração, meu Senhor, nos dando entendimento, falando poderosamente, Pai.
de forma que transforme as nossas vidas essa noite, para que saímos aqui transformados, mudados, meu Pai, renovados, sim, meu Deus, crescidos na fé, Pai, no entendimento das tuas coisas, Pai, das coisas concernente ao teu reino, Pai, da tua vontade, da tua gloriosa vontade. Por isso nos abençoa, fale ao nosso coração, pois te agradecemos, ciente que o Senhor está aqui, em teu Espírito conosco. Te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Josué, na sua caminhada, Josué foi o sucessor de Moisés. Josué era um general do exército de Israel. E Deus o escolheu. Deus falou para Moisés: Josué ele vai guiar o povo para a terra em teu lugar. Vai que eu vou e põe as tuas mãos sobre ele, porque eu vou ser com ele assim como eu fui contigo. E eu lembro que Moisés foi um homem que morreu muito feliz, sabendo que deixou alguém que poderia sucedê-lo. Amém, pessoal? Porque a coisa mais difícil que tem hoje em dia é você fazer discípulos. Você vê que Jesus teve 12 discípulos, mesmo assim o quê? Os carinhas eram ruins. Durante 3 anos eles foram sendo discipulados com o próprio maior mestre. E mesmo assim não estavam preparados. Mas o Josué era um discípulo que honrou o seu mestre. Josué ele subiu no monte com Moisés e ficou no pé do monte. 40 dias o Josué lá, não sai daqui do pé. O Josué lá guardando. O Moisés entrava na tenda que a glória de Deus não estava batendo. O Josué ficava na porta. Vou ficar aqui. Deus falou isso aí, ó. Isso aí está seguindo o teu exemplo. É isso aí que vai te suceder. E Deus foi e fez com que o Espírito de Deus que estava em Moisés fosse sobre Josué também, a unção também sobre Josué. E Josué lutou, venceu, conquistou a cidade, conquistou a terra de Canaã, colocou cada um das suas tribos em seus devidos lugares. Mas só que quando ele estava perto de falecer, Josué ficou preocupado, sabendo se aquele povo verdadeiramente estaria disposto a continuar seguindo a quem? Hoje em dia os pastores, quando eles estão no lugar que eles vão abrir um trabalho em outro lugar, que fica a igreja, eles ficam preocupados. Será que aquele povo vai continuar firme ali ou vai sair? Será que num dia que botar uma pessoa para fazer reunião no meu lugar, será que aquele povo vai estar buscando a Jesus ou está buscando o homem? Josué estava preocupado. Depois da morte de Moisés eu vim, o povo continuou. Mas depois da minha morte, será que vão continuar? Será que vão continuar honrando a aliança com Deus? Por quê? Porque as pessoas confundem as coisas. A aliança de Deus é uma só. A aliança de Deus é eterna, pessoal. O projeto de Deus, ele vem desde a eternidade. Deus não rasgou uma folha para fazer outro projeto, não. É o mesmo projeto. Aí as pessoas ficam com esse negócio de uma aliança, não sei o que mais, uma aliança. Existiram várias alianças quebradas, mas não por Deus. Foi por quem foi quebrada a aliança? Pelos homens. Foi quebrada por Adão. Foi quebrada nos dias de Noé. Foi quebrada com o pai de Abraão. Foi quebrada com Salomão. Salomão quebrou a aliança com Deus. Não é Deus quem quebra. Viu? Quem quebra, quando ele fala de uma nova aliança, a nova aliança de Jesus, mas é a nova aliança que ele está fazendo de novo com os pecadores, com os homens, para se voltar para ele, para se aliar a ele. Não é que a aliança dele se quebrou. A aliança dele continua o quê? Continua a mesma. Deus é eterno. Ele não falha. Por que ele falha uma outra aliança se a dele é a mesma? Não, a minha parte é a mesma. Eu sou Deus, eu não mudo. A minha aliança não muda. Eu sempre fui um Deus que salvei. Sempre fui um Deus que tive misericórdia. Sempre fui um Deus que quer a vida. O homem é quem quer a aliança. Hoje em dia a humanidade é tudo que ele deixa agora no sangue dele, na aliança do meu sangue.
para chamar aqueles que não têm aliança, aqueles que não pecaram de acordo com Adão, mas pecaram pelos seus próprios pecados. Tem pessoas que ela quer culpar Adão pelos pecados. Adão não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o pecado de Adão você. Os seus pecados são os seus pecados. Você não nasceu com o pecado de Adão. Ninguém nasce com o pecado de Adão. O Adão pegou com o pecado dele lá. O pecado que nós cometemos é desde que nós nascemos, que nós alcançamos o conhecimento de decidir entre o bem e o mal, que nós começamos a pecar. Mas uma criança não peca. Uma criança não pecou que nem Adão, pessoal. Mas você não saiba disso, né? Aí tem uns que falam, é pecador, não tem nada disso. Um dia eu vou pregar para vocês sobre isso, sobre o pecado. Sobre o pecado. O pecado é chamado de amartiologia, que é a doutrina do pecado. Uma amartiologia. Eu vou pregar sobre você para vocês verem o que é um pecado. E tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que ficam pensando que está com o pecado de Adão. Que pecado de Adão? O homem começou a pecar lá, o Adão que pecou. Você não pecou o pecado de Adão. Aprenda isso. Isso são as crianças. As crianças, você um dia foi criança, então você não pecou o pecado de Adão. O pecado que você tem são os seus pecados, os seus erros diante de Deus. Entendeu? Mas Deus, ele é um Deus de aliança, ele está sempre preocupado em aliança. Aliança quer dizer o quê? Fidelidade, parceria. É ou não é? Parceria, compromisso, respeito. Tem como consertar? Tem, porque Deus sempre tenta consertar a aliança com o homem. O homem sempre quebrou, mas Deus foi sempre o quê? Querendo sempre reconstituir a aliança de novo com o ser humano, os pecadores. Né? Então Josué estava preocupado com isso. E nós vamos ler aqui bem rápido, porque é um texto grande, mas nós vamos parar no versículo 28. Amém? Josué capítulo 24. Que é o Josué quando ele já estava já estava com uma certa idade, estava perto de falecer, e ele estava preocupado em deixar o povo fortalecido na presença do Senhor, em aliança com Deus. Amém? Josué capítulo 24, vamos lá. Diz assim: Josué despede-se do povo. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Olha como é importante quando o povo é convocado. Josué capítulo 24. Veja como é importante quando nós reunimos o povo. É Deus que quer abençoar o povo, falar com o povo. A Bíblia não diz aqui que eles se reuniram diante de Josué, se reuniram diante de Deus. Porque a convocação é para que Deus falasse, o Espírito que estava diante de Josué que ia falar através de Josué para o povo. Entendeu? Então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor. Olha só, não, assim eu não digo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, olha só, coisa feia, como ele estava preocupado, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Olha o que o pai de Abraão fez. O que o pai de Abraão fez? E o irmão dele serviram a outros deuses. O pai de Abraão e o irmão de Abraão. Mas Abraão não serviu. Abraão era diferente. Por que Deus escolheu Abraão? Porque Abraão era diferente. Abraão se segurou no conhecimento que ele tinha dos seus antepassados. Não vai cobrar isso não é de Deus não. Isso não é de Deus. Deus foi e chamou Abraão. O pai dele era para ser o responsável de transmitir a bênção para ele, como Moisés transmitiu para Josué, como Abraão transmitiu para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó para os seus filhos. Era o Terá que tinha que ter passado para o filho dele. Mas uma vergonha. Esqueceu-se do Senhor e um dos caldeus e foi servir a outro Deus, inclusive fabricar imagens. Quebrou a aliança com quem? Com Deus. Mas só que a aliança com Deus estava com um homem chamado Melquisedeque, que trouxe para poder estabelecer a aliança para a continuidade de Abraão. Amém, pessoal? Ninguém pode. A palavra de Deus diz que os planos do Senhor não podem ser o quê? Frustrados, os planos do Senhor.
Não adianta, quando você é fiel a Deus, quando tu é fiel a Deus, tu é na presença dele, pode tentar te atrapalhar, pode tentar cortar e impedir que a bênção chegue à tua vida, mas não consegue. Deus vem lá pelo um atalho lá para te abençoar. Quando a pessoa pensa que era aqui, que acabou para você, Deus vem para lá. Satanás pensa isso aqui, a bênção não vai chegar nele, porque o pai dele, eu consegui desviar o pai dele. O pai dele me serve. Quero ver essa bênção passar para ele, a bênção que vem de Noé, de 100, vai passar para ele? Vai nada. Eu desvirtuei. Deus falou, não tem problema. Eu não faço acepção de pessoas. Deus foi lá em Canaã e encontrou um homem descendente de Cã, um cananeu. Deus encontrou um homem lá com um coração sincero e usou aquele homem como seu sacerdote, segurou a sua bênção, o meu Melquisedeque. Deus falou assim, no tempo de Abraão, que o Abraão se desviou, que o Abraão estava crescendo, se preparando, até Deus chamá-lo. Deus falou, Melquisedeque, segura aí, que eu tenho um propósito na tua vida, e você que vai levar a bênção para o Abraão, a minha bênção vai levar para o Abraão. E a palavra diz que Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, porque não faz acepção de pessoas. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. Deus não faz acepção de ninguém, de nação, de cor, de raça, de status financeiro. Ele não faz acepção. Deus é Deus. Ele usa, se a pessoa tem um coração reto diante dele, Ele usa, Ele abençoa e faz dessa pessoa uma bênção para abençoar também. A pessoa de Deus, ela é a bênção de Deus, como Abraão, como Melquisedeque. Ela é uma bênção para abençoar, ela transmite a bênção de Deus. Transmite a bênção de Deus. E o Josué, preocupado com isso aqui, colocando o povo para voltar a saber o que tinha acontecido com Abraão, que tinha se desviado de Deus, e ele estava preocupado com esse povo. Vamos lá. Né? Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei a Jacó, e a Jacó a Esaú dei. E dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vosso pai com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs a escuridão entre vós e os egípcios. E trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, outros, porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão de Peor, que vos amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Está vendo? Mesmo que a pessoa queira te abençoar, Deus vai lá e fala, você não vai fazer isso não, você vai abençoar. O cara foi chamado, o cara deu ouro para ele, deu para doutor, o que você quiser para você amaldiçoar esse povo. Ele falou, eu não posso. Eu não posso. Mas eu te paguei para você amaldiçoar, você faz é abençoar. O Senhor não deixa. O Senhor não deixa. Eu nunca me lembro que uma vez, quando eu do mundo, meio maluco no mundo, eu fui consultar no centro que me levaram, minha família me levou. Aí cheguei lá, o diabo lá manifestando, falou assim, vem cá, por que você ajuda todo mundo e não me ajuda? O diabo lá manifestando, falou assim, porque aquele lugar de cima não deixa. Eu estou falando isso aqui no altar de Deus. Estou falando isso aqui no nome de Jesus, na presença do Espírito Santo, estou falando isso é verdade. O diabo me falou assim, por aquele lugar de cima não deixa. Porque o diabo, como nós pregamos na quinta-feira, ele nos conhece. Nós falamos que ele fica bispilotando a nossa
a nossa vida, tudo que nós temos, ele fica exatamente conhece tudo. Então o diabo, por isso que o diabo sempre tentou acabar com a minha vida, porque ele sabe do que Deus tem para a minha vida. Como ele tentou sempre acabar com a vida de Jesus, tentou acabar com Moisés, tentou acabar com vários homens de Deus. Com Paulo, com Pedro, os apóstolos, que matar os apóstolos. Você é uma pessoa que você é perseguida, você tem a probabilidade muito grande de ser uma pessoa escolhida do Senhor para fazer coisas grandes, né? Pode ter certeza disso. Tá? Aí ele diz assim: porém eu vos não quis ouvir, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós do Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, isso não com tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora tem aqui a renovação da aliança, olha só, eles já tinham uma aliança e o Josué estava aqui renovando. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além de Eufrates e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servis. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Agora ele diz assim: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava falando que ele passou, a mesma coisa que o povo passou, ele também passou. E dos de 20 anos para cima, morreu todo mundo. Só estava ali de 20 anos para cima, só Josué e Caleb. Toda aquela gente, milhões, milhares de pessoas que saíram do Egito, que Josué comeu, bebeu água com eles, lutou junto com eles, não tinha mais ninguém. Só tinha ali com Josué os de 20 anos para baixo quando saiu do Egito. De 20 anos para cima, até o Arão e Moisés já tinham o quê? Imagina o Josué olhando, porque ele estava preocupado, porque todo o povo caiu no deserto por rebeldia e pecar contra Deus. O Josué olhava para aquela multidão, milhares e milhares de pessoas, e olhava assim: meu Deus, cadê que todo aquele povo comigo, tudo morreu. Primeiro foram aqueles que morreram no pé do monte, adoraram o bezerro. Depois aqueles que morreram quando o Datã e Coré que morreram quando a terra se abriu. Depois foram aqueles que morreram na agonia da serpente. Depois foram aqueles que morreram na rebeldia quando estavam comendo a carne e ainda morreram. Ô povo cruel, ô povo ingrato, eu estou preocupado com esses aqui que nasceram depois. Esse povo que nasceu depois, aquele que saiu do Egito, eles foram batizados no Mar Vermelho, em Moisés. Esse povo aqui que estava aqui, foram batizados no Jordão com Josué. Quando o Jordão se abriu, eles foram representar o batismo dele. Foram batizados. E aqui é a aliança que o Josué está renovando com eles, com esses novos israelitas que saíram do Egito, jovens ainda, de menores, né? De 20 anos para baixo. E ele está renovando aqui, preocupado se tesouro verdadeiramente eles vão continuar na presença com a aliança com Deus. Amém? E ele está renovando essa aliança. E ele está falando que, olha pessoal, eu não quero só eu não. A minha afirmação aqui, que é o tema da nossa campanha, é: primeiramente quem? Se você tem amor pela tua família, quer que a tua família seja salva e você mesmo não é salvo, se você quer salvar a tua casa e você mesmo não é salvo, como que não é salvo ainda? Você tem que se preocupar com a tua vida primeiro. Você tem que se converter de fato e de verdade. Você que não é convertido, você que não é batizado nas águas, eu estou falando isso para o seu bem.
entra em aliança com Deus para você poder falar assim: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas se você não fizer isso, pelo menos hoje, essa determinação de entregar a tua vida a Deus, não vai adiantar você vir falar aqui, ungir essa pedra aqui com azeite como fez Josué. Deus vai olhar para você e falar assim: como se você não entregou a tua vida, como é que você vai servir a mim, como é que a tua casa, se nem você me serve ainda, tem aliança comigo? Você que tem aliança com ele, você vai poder falar: e você determinar hoje, Senhor, a partir de hoje eu vou me preparar, eu vou me entregar a minha vida a ti, eu vou entrar em aliança contigo para eu poder declarar isso com fé e com obras, não somente de palavras, mas com obras, com atitude. Porque eu vou lutar para eu me batizar, libertar, me batizar e entregar minha vida a ti, para eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Começar por mim, eu primeiro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Josué, ele se preocupava primeiro, ele estava colocando ele em primeiro lugar. Para poder falar isso, ele estava se colocando em primeiro lugar. Eu primeiro. E minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Se vocês quiserem, vocês têm que escolher hoje. Se vocês querem seguir os deuses dos pais de vocês que serviram, o Terá, ou vocês querem servir ao Senhor. Aí Josué foi: eu já tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta campanha da família, toda terça-feira, e hoje que é o domingo da família que eu estou falando sobre isso, é neste propósito, de você que tem aliança com Deus, você tomar essa responsabilidade primeiro. Sobre quem primeiro? Sobre você. Eu, Senhor, sou representante da minha família, da minha casa. Cada um crente, eu sou representante da minha casa. Eu que vou lutar, eu que estou de frente, Senhor. E eu creio que a minha casa também é de te servir, em nome de Jesus. Amém? Esse Josué é tremendo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, moradores da terra. Portanto, nós também serviremos o quê? Ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Naquele dia, aqueles jovens que saíram, ainda crianças e jovens menores do Egito, tinham sido batizados e entraram em aliança com quem? Com Deus, através de Josué. Josué é preocupado: eu vou morrer e esse povo está sem aliança com o Senhor. Eu vou morrer e esse povo ainda serve deuses estranhos, ainda estão carregando Deus dos amorreus, Deus dos egípcios, Deus. Tem que haver uma limpa, pessoal. Nós nos preocupamos. Eu me preocupo quando eu vejo uma pessoa na igreja que não é batizada nas águas. Eu fico feliz quando eu vejo essa pessoa buscando. Eu estou buscando conhecer o Senhor. Eu estou querendo que o Senhor se revele para mim. Na hora que Ele se revelar para mim, eu tomo a minha decisão. Amém, graças a Deus. Você está buscando. Você está buscando.
Mas tem pessoas que o tempo vai passando e não tomam o quê? Não tomam a decisão. Isso nos preocupa muito, nos preocupa muito. Nos preocupa, porque nós falamos, estamos sempre chamando a pessoa a entrar em aliança com Deus, a se consertar, decidir em servir ao Senhor, ela e a casa dela, entrar em aliança com Deus. E nós temos visto que algumas pessoas não fazem isso. E nos preocupa, me preocupa como Josué estava preocupado aqui. E ele já estava perto de partir, mas ele estava se preocupando e queria o bem-estar do seu povo. Amém, pessoal? E é o que nós queremos. Queremos as pessoas salvas, queremos as pessoas que tenham compromisso com Deus e também que tenham compromisso com a sua família, para que eles também venham servir ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Josué aqui, ele conseguiu ter um bom êxito com o povo realmente decidiu servir ao Senhor, insistiu, não, nós queremos servir ao Senhor. Assim como você decidiu, nós também queremos, nós não vamos abandonar o Senhor. E Josué entrou com a aliança naquele povo ali em Siquém. Amém? Glória a Deus. E Josué fez isso aqui, que é o propósito que nós vamos fazer hoje. Né? A pedra testemunha. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo de quê? Do Senhor. Ele pegou uma grande pedra. O que é erigir? Ungiu, como Jacó ungiu, quando ele acordou do sonho da pedra que ele fez no Brasil, ele ungiu e falou: quão terrível este lugar, é a casa do Senhor, e eu não sabia. Ele ungiu a pedra. Nós sabemos que Jesus Cristo, como nós pregamos na vigília da rocha sobre a montanha, nós sabemos que Jesus Cristo, ele é a pedra angular. Amém, pessoal? Nós sabemos que Jesus Cristo é a pedra que nós somos edificados. Nós sabemos que ele é a pedra que os construtores rejeitaram, que viu assim, a pedra angular, que sem a pedra angular não se fazia construção nenhuma, porque era onde começava ali, era onde tinha a medida, era onde era marcado. A pedra angular, Cristo Jesus, a rocha, a pedra. E você vai falar que mas Cristo, isso aqui não é uma idolatria, se eu pegar uma pedra, colocar em cima do altar para nós ungirmos, falar que é Jesus. Eu vou te falar uma coisa. Isso aqui é uma Bíblia, um material. Isso aqui não é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Não é Jesus o verbo? Então seria idolatria fazer uma Bíblia. E como é que Jesus mesmo ele pegava os bolos para ler na sinagoga? Ele não é idólatra. Então nós também não somos idólatras. Ele é idólatra. Esse aqui é um tipo, um símbolo. Um símbolo. Outra coisa. O pão e o cálice é idolatria? Não é não, porque ele instituiu para ser o símbolo do corpo e do sangue dele. E essa pedra você vai ver aqui que está na Bíblia. Toda a Bíblia está falando da pedra, que ele é a pedra. E o Josué sabia disso, que ele era a pedra. O Jacó sabia disso, que ele é a pedra. E nós sabemos que ele é a pedra. Amém? Nós sabemos que ele é a pedra angular, a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha. E olha a certeza que Josué tinha. Olha só, acompanha essa leitura bem atento comigo. Versículo 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Lugar santo do Senhor é porque ali já tinham sido erigidos altares ali. Em Siquém já tinha sido erigido altar ali para Deus, altar para Deus ali. Disse Josué a todo o povo, no versículo 27, eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, porquanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao Senhor. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança, pessoal. Meu Deus do céu, olha só. O que eu achei mais tremendo é isso aqui, olha. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito.
Olha só. Eis que esta pedra ouviu todas as palavras. Ele sabia que o próprio Jesus estava ali presente, sendo representado pela pedra. Pela pedra. Ele sabia que aquela pedra ali era um tipo de quem? Um tipo de Cristo, o símbolo de Jesus. Ele sabia que ele não estava podendo ver Jesus ali, mas ele sabia que Jesus estava ali presente. Assim, quando nós participamos da ceia, nós sabemos que Jesus está o quê? Presente em nossa vida, porque ele diz que está conosco todos os dias. E hoje, pessoal, nós vamos fazer esta aliança que você tem com Deus. Com Deus. O Pedro, no dia de Pentecostes, ele falou: irmãos, as pessoas que ouviram a palavra, ele disse assim: irmãos, o que nós fazemos? O que haveremos de fazer? Ele falou: cada um de vós arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado para a remissão de pecados. Olha a aliança: arrependimento, se batizar para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é para vós, vossos filhos, e para aqueles que ainda estão longe. Olha a promessa da aliança com Deus. Uma pessoa faz aliança com Deus. A mesma aliança que o Josué tinha. O Josué tinha essa mesma coisa no coração. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele, nessa posição, ele falou: e vocês, que é para nós outros, que é para aqueles que ainda estão longe. Josué estava sabendo que ele e a casa dele ia servir o Senhor, mas ele estava preocupado com quem? Com os outros. Então, olha a bênção: é para você, para os teus filhos, que é para a tua família, e para o teu próximo também. A bênção é essa, a mesma que o Josué tinha. Não é bênção nova, não, é a bênção de Deus para nós. E nós, você que tem aliança com Deus, você vai fazer isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esta pedra, o símbolo de Jesus, ouviu minhas palavras e é testemunho do que eu estou afirmando. Amém, pessoal? É testemunho do que eu estou afirmando. E você vai ver as bênçãos do Senhor, segundo essa palavra aqui de Atos 2 também, se cumprir na tua vida e na tua família, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, povo de Deus. Em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo nos ouviu. Cristo ouviu todas essas palavras e vai ouvir toda a palavra que você vai falar aqui. Como o Josué foi lá e ungiu a pedra. E você vai ungir essa pedra. Não é preciso derramar azeite. Você vai segurar aqui, você vai derramar uma gotinha em cima. Essa pedra, representando Jesus, é testemunha de que a minha aliança com Deus é para sempre. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você vai fazer essa campanha no poderoso nome de Jesus. Toda terça-feira nós vamos estar aqui nesse propósito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a você que está em casa, que vai nos assistir depois, que eu vou postar aí nas redes sociais, não é? Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo.